Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um dia 26 de dezembro, às exatas 10 para as 3 da tarde. E eu quero mostrar pra vocês um bagulho muito da hora que eu fiz esses dias. E inclusive eu acho que eu finalizei agora há pouco. E, bem, eu quero inclusive deixar uma liçãozinha pra vocês no final. Eu acho que vai ser legal isso daqui. E basicamente o que acontece é o seguinte: eu sei que eu sou convertido, eu sei que eu sou cristão há mais ou menos, tipo, mais de um ano. Isso daí eu tenho certeza, que eu me converti há mais de um ano. O problema é que eu não sei essa data, eu quero saber ela. Só que eu não me lembro, tá ligado, qual foi o dia. E então eu decidi ir atrás disso. E essa busca foi um bagulho muito da hora que eu fiz, uma coisa que eu achei muito legal, porque como eu gosto de história antiga, tá ligado? Tipo, sei lá, esse trabalho mais arqueólogo assim, mano, eu fico muito fascinado, tá ligado? De tipo procurar registros antigos meus, tá ligado? Que eu já esqueci, tá ligado? Procurar coisas antigas meu, tipo, coisas que eu falei sobre aquele dia, coisas que eu falei naquele dia específico, tá ligado? E eu achei isso daí fantástico, mano. Tô até empolgado só de falar. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu ia saber... Nossa, a luz tá batendo na minha cara. Ah, Bliet. Ah, não. Curtindo tá na minha... Pronto. Como é que eu ia saber em qual dia eu me converti? Primeiro que eu lembro de alguns detalhes. Eu lembro basicamente que, assim, tinha uma menina... Peraí. Abre aspas. Ela do Desafio 180. Eu acho que... Não sei. Eu falo sobre ela no Desafio 180 e depois que eu parei de fazer o Desafio 180 eu só trato essa menina como ela do Desafio 180. Mas enfim... nós éramos meio assim, tá ligado? Ela já sabia que eu gostava dela e tal. Só que essa anátema, ela não me respondia, ela não me dava uma resposta, tá ligado? Sobre isso. E isso daí ferrou com a minha saúde mental. E até que teve uma noite que ela falou que não, tipo, ela não queria nada, tá ligado? Ela começou a falar, não, tu é muito da hora, eu sou um cocôzona e tal. E basicamente foi um dia que eu fiquei tão satisfeito, fiquei tão tranquilo só dela ter me respondido, que eu lembro que eu lembro que eu deitei na cama, olhei assim pro teto, eu vou te dar mais uma chance, tá ligado? Eu falei pra Deus, tá ligado? Foi isso. Foi ali que começou a jornada. Tá, como é que eu vou lembrar disso? Primeira coisa, tem algumas coisas, tipo a saga dela, que foi esse período aí. Então eu comecei a buscar momentos, eu comecei a buscar registros meus sobre aquela época e aquele dia. Primeira coisa que eu fiz foi recorrer ao meu registro mais conhecido, não sei, diário. Eu tenho bastante diário, eu parei de escrever, foi lá em agosto, maio, por aí. Só que eu tenho coisas do ano passado, eu tenho praticamente quase todos os dias não, acho que não, mas eu acredito que eu tenha bastante dias de 2022 aqui, talvez todos. E eu comecei a buscar essa data, e a data que eu mais cheguei próximo foi dia 3 de novembro de 2022. Por quê? Porque tudo se assemelha. Eu falo sobre esse momento que ela me deu um fora, assim. Eu falo sobre essas coisas aqui no dia 3. Então, a primeira datinha que eu escrevi nessa folhinha que eu peguei aqui, ó, é dia 3. E eu fui continuando a ler só por curiosidade até que eu cheguei no dia 11. E no dia 11 também me aconteceu uma coisa parecida. Então eu comecei a ficar em dúvida se era dia 3 ou dia 11 de novembro. Só que, vendo bem especificamente, as coisas que acontecem no dia 8 são diferentes do que acontece no dia 3. Então eu comecei a pensar que poderia ter sido sim no dia 3. Só que aí eu tava começando a ver outros registros e eu lembrei que eu também tenho um outro registro que se chama meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Inclusive eu tô vendo Desafio 180, dia 10 de 180, pra encontrar coisas que eu tava fazendo nesse dia. Até que eu me lembrei que eu tenho mais uma coisa. Um costume meu que eu tinha no passado era que quando eu tava passando por uma época boa, uma época que eu tava tranquilão da vida, eu escrevia cartas pra mim, pro meu eu do futuro. Pra um dia, se eu encontrar essas cartas, eu poder ler e pensar, pô, mano, esse maluco aí, ele... Ou saudade, não sei, tá ligado? Só queria ter alguma coisa pra mim mesmo no futuro. E eu lembro que eu escrevi uma carta, escrevi outra e talvez escrevi uma terceira, mas eu não me lembro ao certo. Então fui atrás delas. Só que aí
eu acabei por cumprir um dos objetivos que eu tinha. Que o meu objetivo era perder essa carta e esquecer onde estava essa carta, para ser uma surpresa para mim quando eu encontrasse. Só que agora eu queria ir atrás delas. E eu acabei encontrando as duas, bem rapidinho. Uma eu acho que foi tipo 15 para as duas e a outra foi 10 para as duas. Mas aqui está, a segunda carta ao Gil. É assim que eu intitulo ela. E aqui está ela. Segunda carta ao Gil, carta escrita no dia 29 de novembro de 2022 e digitalizada no dia 6 de janeiro de 2023. Enfim, eu queria ver se aqui eu falava alguma coisa sobre eu ter me convertido, porque essa carta aqui foi basicamente escrita sobre tudo que eu tava fazendo, tipo, entre a primeira carta, que foi no finalzinho de maio, e a segunda carta que está sendo escrita agora, dia 29 de novembro. Agora eu falo do momento da carta, não no momento em que eu vos falo, né? E o que acontece é que eu tava lendo normal, não encontrei nada falando da minha conversão, até que eu encontrei um parágrafo aqui de 2 linhas que me chamou a atenção, falando que eu tinha passado por umas coisas, um sofrimento amoroso, que te tirou muitos dias, mas na última noite você descobriu que não foi em vão. A última noite teria sido dia 28 de novembro. E eu não me lembro o que aconteceu nessa noite. Então eu tentei ler o diário aqui, só que o diário também não me forneceu muitas coisas. O que me resta então? O Desafio 180, que também não fala muita coisa a respeito. E também Esqueci. Lembrei. É basicamente o seguinte. Meu WhatsApp, ou seja, eu posso ter contatado, eu posso ter conversado com alguém, tipo dia 28, algum amigo meu, ou quem sabe até ela, no dia 28 de novembro, e eu posso acessar essas mensagens, não posso? Não posso, por quê? Porque meu WhatsApp apagou minhas mensagens no ano passado ainda, e eu acredito que as conversas mais antigas que eu tenho seja do dia 5 de dezembro, ou seja, uma coisa ali de uma semana. Olha, foi uma semana mesmo, hein? Caramba! Então, o que eu fiz foi basicamente contatar meus amigos. Pedir para que o Enzo, um amigo meu melhor amigo, pudesse ver as mensagens que eu mandei para ele naquele dia. Só que nada de demais. A única coisa que me resta agora é falar com ela, para ver se eu mandei alguma coisa, a gente tinha conversado naquele dia. Por enquanto ela não me respondeu, eu mandei mensagem faz tipo meia hora. Mas eu acredito que seja bem plausível que foi dia 3. Só que não. Por quê? Por que não, Ju? Porque é o seguinte, o que acontece é que no dia 3 eu falo dessas coisas, mas eu não falo o que aconteceu no dia 3, eu falo o que aconteceu anteriormente. E no dia 2 eu não falei sobre isso. Então você pode pensar, em que momento então isso aconteceu, Ju? O que acontece é o seguinte, no dia 2 eu escrevi o diário 7h42 da noite. E no dia 3 eu falo que foi na noite anterior. Ou seja, é isso mesmo? É. Ou seja, significa que a minha conversão aconteceu entre a escrita do Desafio 180 até a escrita do Desafio 180. Foi entre a noite do dia 2 de novembro até o outro dia, dia 3 de novembro. Então, possivelmente, vamos concluir aqui que eu me converti na noite, provavelmente às 10, 11 horas da noite. Isso daí eu só vou descobrir talvez se eu tiver mandado alguma mensagem para ela naquela noite. Mas a conclusão é essa. Eu me converti na noite de 2 de novembro de 2022. É isso, o vídeo de hoje é esse. Mas antes de finalizar, eu quero mostrar algumas datas mais importantes para vocês. Mais importantes eu não sei, né? Mas algumas outras datas que eu destaquei aqui na minha caminhada de... como é que é o nome? Diários e etc. Bem, em fevereiro eu comprei esse livro que me ajudou muito a virar mais cristão. Por quê? Porque até então eu poderia ser considerado crente. Eu acreditava que Deus existia, mas... é isso, tá ligado? Existe, legal, e dane-se, tá ligado? É isso. E, bem, foi com esse livro aqui que eu me tornei eu me acheguei mais, porque eu achei mais interessante Cristo. Por mais que hoje em dia eu não concorde muito com o livro, assim, é um livro mais de psicologia do que teologia, mas foi importante, tá ligado? Me aproximou mais e foi isso que aconteceu. Só que se eu for ver as datas aqui, cara, as datas são muito afastadas, são muito longes. Tipo assim,
Eu me converti, provavelmente, como eu tinha dito, dia 2 de novembro. Suponhamos que seja realmente dia 2 de novembro. Eu li esse livro em 10 de fevereiro. São quase 3 meses. Não, mais de 3 meses. Quase 100 dias após eu virar crente, cara. E eu anotei algumas outras coisas também aqui. Por exemplo, eu virei membro da SUD mesmo, assim, pelo menos eu me batizei na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 8 de abril de 2023. E eu acredito que isso daí, eu acho que eu tenho essa data fixa até hoje mesmo, eu tenho quase certeza que é realmente isso. E o momento em que eu comecei a ver que tinha algumas coisas ali que eu não considerava verdade, eu coloquei que foi o momento que eu me apostatei, ou pelo menos o momento inicial da minha apostasia da igreja, a SUD, foi dia 28 de maio. Então eu fiquei ali 50 dias, mais ou menos, ali como membro da igreja. 50 dias, coincidentemente, é o tempo que eu fiquei lendo o livro de Mormon inteiro. E, bem, digamos então que eu sou quem eu sou desde junho, então. E isso daí tem, tipo, só 6 meses. E é isso que eu acho muito estranho, porque, tipo assim, metade do meu tempo como cristão não foi sendo, tipo, a pessoa que eu sou hoje, tá ligado? Então, caraca, mano. Pô, Deus teve muita paciência comigo, cara. O Espírito Santo teve muita paciência comigo, porque pensa nisso. Tipo, só de eu virar crente até eu me interessar foi 100 dias. E aí, até o momento em que tipo, eu comecei a conhecer a SUD, até o momento em que eu saí dela, foi tipo mais 60, 70 dias, tá ligado? Mano, são quase 200 dias pra eu virar o cristão que eu sou hoje, tá ligado? Possivelmente não é o fim, tá ligado? Porque eu ainda não encontrei a minha igrejinha, certo? Com as coisas que eu penso, assim. Mas uma hora ou outra vai acontecer. Mas pelo menos, digamos que eu passei pela crendice, passei pelo homem mais inteligente da história, passei pelo livro de Mormon e acabei chegando aqui. Eu lembrei agora que tem um título de um vídeo. Eu acho que é um muçulmano que ele tinha se convertido pro cristianismo. E eu acho que o título do vídeo era tipo assim: na minha corrida. Como é que é? Tipo, no meu caminho, percorrendo até chegar em Maomé, quem tava me esperando na linha de chegada era Jesus Cristo. É tipo assim o título do vídeo. E eu acho que é isso que aconteceu, cara. Nossa, mas imagina. Pô, isso daí é paciência. Então, tipo, sei lá, se você tem algum familiar, algum amigo, algum parceiro, algum conhecido que ainda não se converteu, cara, tenha paciência, cara. Pô, se Deus teve toda essa paciência comigo, meu irmão. Nossa, eu tava conversando com um cara aqui na live, um telespectador meu. Mano, o Espírito Santo busca a gente de cada lugar. Então, não perca suas esperanças. Confie em Deus. E a mensagem do vídeo de hoje é essa. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E eu vejo vocês talvez só ano que vem, ou talvez esse ano. Eu tenho mais um vídeo pra gravar esse ano. Uma ideia, né? Mas quem sabe. O vídeo de hoje é esse. Um bom Natal aí pra vocês. Que vocês tenham tido um bom Natal, né? Melhor falar assim. E se eu não gravar vídeos, até lá, um próspero ano novo. E eu vejo vocês ano que vem, talvez. Tchau, tchau. Falou.